tenta fugir, nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro. Minhas companheiras, meus companheiros, minhas amigas e meus amigos, estamos dando início a mais um Simproja Cast. E hoje eu estou aqui, de volta, depois de um tempo, ficou acamada, com problema de cirurgia na perna. Assim, ela hoje tem 4 pernas, viu? Uma que está cirurgiada, mais 2 agora que ela tem que caminhar. Estou falando aqui da nossa presidenta Séfora Freitas. E aí, Séfora, bom retorno ao nosso trabalho. Estava com saudade, viu, Ronildo? Desse bate-papo e dessa conversa, sempre trazendo convidados muito especiais e não vi a hora de estar aqui novamente. Pronto, e hoje a gente vai discutir, Séfora, um tema, bullying, uma doença social. Então, eu queria que você apresentasse o nosso convidado que vai dialogar conosco sobre esse tema. Eu já quero dizer que é uma pessoa que eu amo de coração. Aí vou deixar para você apresentar esse nosso convidado. É uma pessoa muito querida e muito amada realmente, porque transborda a amorosidade, né, Rodrigo? Nós estamos falando do nosso grande companheiro, Valdemar Cavalcante. Valdemar é doutorando em ensino pelo programa de pós-graduação em Rede Nordeste de Ensino da Universidade Federal Rural de Pernambuco, graduado em Letras pela Faculdade de Formação de Nazaré da Mata, mestre pelo programa de pós-graduação stricto sensu em Educação, mestrado e doutorado profissional em Educação pela UPE e mestre em Estudo da Língua pelo PROGEL, também da Rural. Atualmente é professor da Rede Estadual de Ensino de Pernambuco. E nosso também grande militante, da direção do Sintep. Val atua com o desenvolvimento de trabalhos na perspectiva de formação do professor e do educando, valorizando a integração, o respeito e a solidariedade em meios multiculturais. E no mês, Val, do Setembro Amarelo, foi a pessoa assim, que eu acho que realmente transborda a amorosidade, e eu acho que é um momento da gente escutar você e começar você fazendo aí a sua saudação. Que bom. Primeiramente, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz e realizado por estar aqui com vocês, porque eu acho que conversar, dialogar a respeito dessa temática bullying é essencial. Partimos do princípio de que o enfrentamento a esse tipo de violência, a esse fenômeno que ele é multifatorial, ele deve ser iniciado através de um momento de diálogo, de discussão, de conversa, de abertura ao outro, porque no momento que nós nos abrimos ao outro, que nós conseguimos identificar quais são os fatores, as carências e as demandas que aquele sujeito nos apresenta, e que nós devemos, através do diálogo, mediar as situações de conflito que passa aquele ser e que influencia diretamente nas relações que ele desenvolve no seu cotidiano. E eu me sinto feliz por estar aqui com vocês e dizer que é muito bom poder ver Ronildo, ver você, Séfora, e a gente ter esse momento de bate-papo, que eu espero que seja leve, e fico grato também por ser reconhecido com esse aspecto da amorosidade. Eu acho que o amor é um elemento essencial em todo e qualquer espaço, em toda e qualquer situação, e é algo que todo ser humano carece e que muitas vezes a gente tem dificuldade de dizer que somos carentes desse amor. E ser carente de amor não é uma fragilidade, pelo contrário, é uma potencialidade, porque forte mesmo é quem precisa dele e quem usa dele. Exato. Eu sempre digo, Sérgio, quando eu encontro o Val, eu digo que é um grande homem, que ele é grandão, mas um coração de um menino. E o menino, na concepção cristã, que é aquele que não vê a maldade no outro, nas ações do outro. Mas, Val, veja, a gente gostaria primeiro, para a gente interagir e os nossos ouvintes entender, de fato, o que é o bullying.
né? O que é? E aproveitando, você poder colocar, depois dessa concepção, de explicação do que significa o bullying, ver que tipos tem de bullying. Porque, às vezes, a gente só percebe de um formato, e aí tem outros formatos de bullying que não são muito compreendidos e nem observados. Aí gostaria que você já começasse dessa explicação para todos nós. Certo, então. O bullying é um fenômeno de difícil tratativa, é um fenômeno que ocorre onde há relação de poder, onde há relação entre as pessoas, e ele se configura como uma prática, uma conduta violenta, em que as pessoas planejam intencionalmente, elas têm o desejo de provocar sofrimento, angústia e dor. O bullying é caracterizado como um dos fatores que impede o desenvolvimento social, cognitivo, relacional, e suas dimensões são gigantescas, porque elas acabam interferindo na própria estrutura do indivíduo em relação ao outro e com relação à escola, no ambiente escolar, que é onde a gente mais tem visto a prática do bullying, impede o desenvolvimento e o crescimento do sujeito que está em processo de formação dentro da escola, impossibilitando que esse ser ele consiga desenvolver plenamente, interferindo na sua formação cidadã. Então, as literaturas sobre o fenômeno do bullying apontam que é uma prática de difícil tratativa, é um fenômeno multifatorial que tem diversas origens, ele pode ter vários fatores que o originam e, em suma, ele provoca dor, sofrimento e angústia, e há diversos tipos de práticas que configuram o bullying. Nós temos, por exemplo, a Lei 13.185 de 2016, que caracteriza o bullying como essa prática, essa conduta de violência que ocorre entre pares, geralmente dentro de uma mesma configuração hierárquica. Então, a gente tem a questão do desrespeito, da violência, do bullying, e a gente tem a questão do assédio, que são questões diferentes, né? Então, geralmente as pessoas dizem assim, o professor recebeu um bullying do aluno. Não. O bullying acontece entre pares, ou dentro dessa configuração hierárquica. Então, eu posso ter o bullying entre professores ou entre os alunos. Se eu tenho uma violência praticada entre o professor e o aluno, nesse caso é uma questão de assédio, é uma questão de outra configuração de violência, mas o bullying, necessariamente, ele precisa acontecer, ocorrer entre pares, dentro dessa configuração hierárquica. E os tipos de bullying, normalmente, que nós costumamos visualizar, são o bullying físico, o verbal, o sexual, o moral e o bullying quando ele acontece no espaço virtual, que é o chamado cyberbullying. Antigamente a gente via muita coisa que não se usava essa palavra bullying, né? E hoje há algumas brincadeiras, até a gente que é jovem há mais tempo, a gente às vezes presenciava ou participava de algumas coisas que a gente considerava como uma brincadeira, que hoje a gente já sabe que é o bullying, né, Val? Sim, por exemplo, eu vou trazer para a realidade escolar porque nós temos como público uma comunidade educativa de profissionais da educação de Jaboatão. Então, dentro da escola, muitas vezes, a gente percebe algumas práticas de violência com os adolescentes, com os jovens, em que dizemos assim, não, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, é da idade. E não é. São condutas de violência que acontecem dentro da escola e que necessitam de mediação, necessitam de intervenção e necessitam de práticas restaurativas para que aquele sujeito ou aquela pessoa que está praticando aquela atitude não venha a crescer e corromper a sua formação cidadã, né? E, consequentemente, a sua personalidade. Por exemplo, chutar, bater, xingar, maltratar, apelidos pejorativos, que é uma coisa bastante interessante. Algumas brincadeiras que, entre aspas. E que outra coisa, Céfira, que é importante nessas brincadeiras, a maioria dos fatores, das condutas que se relacionam ao bullying, é uma brincadeira, mas que provoca dor, sofrimento, angústia, que pode levar à morte. E que o agressor, ele sente o prazer em promover aquele tipo de conduta. Então, é uma brincadeira maldosa. Como, por exemplo, os meninos se reúnem na tarde de hoje e eles decidem chutar o colega da outra turma, ou durante toda a semana tem um horário específico que vai perseguir alguém. Então, uma pessoa adulta, ela diz assim, não, é coisa de adolescente. Não é. São práticas, condutas de violência que necessitam de intervenção, que não devem ser vivenciadas dentro da escola e que, por sua vez, devem ser vistas de forma
a promover uma transformação daquela realidade que nós estamos vivenciando, de chutar, bater, que tem uma relação direta, Ronildo, com o tipo de bullying físico, que a gente mencionou aqui, as naturezas, né, da violência, mas cada uma delas tem práticas que estão ali imbricadas a essa situação conceitual. Ô Val, para a gente caracterizar esse bullying, precisa-se ter uma repetição do ato. O que eu quero dizer assim, vamos supor, uma pessoa chega hoje e tira uma brincadeira, vamos supor, comigo, tirou. E no outro dia não tira mais. Isso não é um bullying, é um momento. É um momento. O bullying ele teria que ter um processo de uma repetição, que seja com alguém, ou aquele processo de repetição coletiva, como você colocou. Os estudantes vão se reunir para mexer com alguém. Então, aquele grupo, mesmo que não tenha pego, seja uma pessoa por dia ou por semana que eles estão criando esse fator, mas aquele grupo está causando um bullying que precisa ser, nesse caso, dialogado com os demais. Perfeito, Ronildo. Então, no Brasil, uma grande estudiosa do fenômeno bullying, que iniciou, que trouxe para o Brasil essa perspectiva de entender o fenômeno bullying, foi Cleo Fante. De acordo com ela, ela conceitou o bullying como esse fenômeno de intimidação. Ele tem algumas características para ser considerado bullying e identificado como bullying. Primeiro, deve haver essa intencionalidade. É um ato planejado, é um ato arquitetado. Existe a intenção de promover dor, sofrimento e angústia. Em seguida, uma outra característica que é importante desse processo é a repetição. É necessário que isso aconteça várias vezes. Uma única vez não pode ser configurado bullying. Não é? E nem todo tipo de violência é bullying. Algumas coisas que a gente costuma dizer que é bullying, na verdade, é outro tipo de violência, como, por exemplo, a gordofobia, a homofobia, não é? O machismo. Claro que isso pode ser utilizado dentro das práticas de bullying, não é? E também, geralmente, não se tem um motivo evidente do porquê dessa violência está acontecendo. Então, a pessoa que é vítima de bullying, seja entre uma relação individual de um agressor para uma vítima, ou de um grupo de pessoas, como você colocou, para uma vítima, a pessoa que está sofrendo a violência nem sempre sabe o porquê. E as pessoas também que estão visualizando, que são as testemunhas, que pode ser inclusive uma pessoa adulta, também não sabe justificar o porquê, porque essa violência é injustificável. Na verdade, toda violência ela não tem um porquê de existir. Não, ou melhor, ela não tem sentido de existir. Existe porquês, o porquê dela aparecer, não é? Mas as características centrais são a intencionalidade de promover angústia, sofrimento e dor, a repetição e, consequentemente, não se tem uma motivação evidente para que isso aconteça. Simplesmente se escolhe o chamado bode expiatório. Então, eu quero, a partir de hoje, violar a pessoa de Séfora. Então, todos os dias agora eu vou encontrar um fator dentro da fragilidade de Séfora que me favoreça para que eu me sinta maior que Séfora e, a partir disso, eu consiga promover sobre a vida dela práticas ou condutas de violência. Ô, Val, e a gente fala muito do bullying na escola, né? É o que está mais em evidência. Aí eu queria que você dissesse por que acontece tanto na escola e em outros lugares também pode acontecer o bullying? Sim, o bullying pode acontecer em qualquer lugar onde há contato de pessoas. Havendo relação entre os indivíduos, é possível que ali aconteça o ato da violência, não é? O ato do bullying. E em outros espaços, como, por exemplo, na relação da família, nas igrejas, nos diversos espaços onde houver relação de pessoa, é possível ou pode se desenvolver a prática do bullying. Na escola, nós temos falado muito porque a escola é o espaço onde nós passamos o maior tempo da nossa vida, né? Digamos assim. A nossa formação, a nossa formação enquanto sujeito, enquanto indivíduo social, coletivo, se dá muitas vezes dentro da escola. Então, é onde nós percebemos realmente, muitas vezes, esses sujeitos se reúnem e ali eles conseguem demonstrar realmente como têm sido as suas práticas, a sua formação, o seu pensamento, a sua maneira de ser, de pensar, de agir, e, consequentemente, a gente vê todas essas condutas ocorrendo no espaço que era para ser de civilidade, né? Então, talvez na escola isso esteja ocorrendo com mais ênfase, porque talvez a escola esteja
fracassando na sua visão social. E é o reflexo da sociedade. E que é um também, reflexo né? da sociedade, consequentemente. Então, a escola é, digamos que uma célula dentro desse organismo desse sistema chamado sociedade. E o que eu acho interessante, Séfora, dentro da escola, é que, muitas vezes, nós dizemos assim, esse problema de conduta não é responsabilidade nossa, dos educadores. E eu falo dos educadores, da comunidade escolar, não apenas do professor, mas do porteiro ao gestor, não é? A todos os que estão envolvidos dentro desse processo de formação do ser, de cidadania, é responsabilidade, sim, de todos os educadores. Porque à medida em que nós tergiversamos, ou então silenciamos, ou omitimos a nossa postura de não apenas identificar como propor alternativas para a solução desses tipos de conflitos que ocorrem dentro da comunidade escolar, nós estaremos conduzindo à sociedade uma pessoa com uma formação deficitária do ponto de vista da humanização, do ponto de vista dos sentimentos, das emoções, que precisam também ser trabalhadas dentro da escola. É papel da família educar, mas é também papel da escola abraçar esse ato de educar, porque a educação é isso. É conduzir as pessoas a uma convivência plena, a uma convivência harmoniosa, a também entender suas limitações e potencialidades e entender que nem todo mundo que está dentro da escola são pessoas que têm a sanidade plena. Existem pessoas que estão adoecidas e que precisam de um amparo da instituição escolar para entender qual o caminho a seguir. Tanto que, após a identificação de pessoas que estão envolvidas com esse fenômeno da violência na escola, na ambiência escolar, é necessário que nós tenhamos também encaminhamentos, desdobramentos dessa situação, conduzindo para o tratamento psicoterápico, ou até mesmo para um psiquiatra, ou para outras instâncias que devem ser corresponsabilizadas para o tratamento dessas condutas de violência que interferem no processo de formação e de cidadania dos sujeitos. E a omissão também é um problema grave, né? Se a escola se omite, agrava o problema, não é? Sim, e isso é tão sério que é preciso que haja leis para garantir o trabalho eficaz da escola em relação ao tratamento da violência. Tanto que em 2016 foi sancionada, não é, a lei de combate ao bullying, o programa de combate ao bullying nas instituições escolares. Agora, a grande questão dessa lei é o fato que ela responsabiliza alguns atores, né? Por exemplo, a escola, ela já tem uma carga de trabalho gigantesco e muitas vezes essa escola não tem uma equipe multidisciplinar para lidar com as diversas situações que ocorrem em seu recinto e, consequentemente, ela se sobrecarrega de atividades. Tanto que hoje os professores estão adoecendo devido às condições da sala de aula, às condições do trabalho docente, que não se tornam eficazes para que esse professor lide com a sistematização do conhecimento e também trabalhe aquilo que está para além do currículo, como, por exemplo, o processo de solidariedade, de empatia, de humanização e de outros fatores que colaboram para tornar o ser humano, de fato. E essa lei, ela, em sua essência, ela coloca os educadores, a comunidade escolar, no pilotão de frente. Mas e as outras instâncias, como, por exemplo, o Ministério Público, não é? As instâncias que cuidam da criança e do adolescente, como estão sendo vistas dentro dessa lei? Então, evidentemente que é uma conquista, mas ao mesmo tempo a gente precisa analisar cada vez mais. Esse ano nós já tivemos uma outra reformulação, né? Sancionou-se a lei de criminalização do bullying, o que é já um fator positivo das comunidades educativas, porque a gente agora não vê mais o bullying apenas como uma conduta, algo que, como foi colocado aqui no início, não é? É algo da adolescência. Não, a gente precisa, de fato, entender que alguns tipos de violência, eles são atos criminosos. Né? Existem alguns teóricos que falam sobre o bullying material, que é depredar o patrimônio da comunidade escolar, que é da sociedade. Então, isso é visto como crime, tem que ser passivo para nesse sentido, receber algum tipo de penalidade. Val, eu estava falando aí e eu fiquei aqui pensando quando eu era criança, né? Aí você vai e volta. E eu vejo muitos comentários, né, das pessoas que eram mais da nossa idade, né, que colocam o seguinte: eu queria que você fizesse essa reflexão. Nós sempre fizemos isso, nós sempre brincamos, nós sempre... E na nossa geração não se tinha nada.
Não tinha problema nenhum. Todo mundo criou-se sem nenhum problema. Hoje está se tentando colocar qualquer questões dessas com uma fragilidade geracional. É como se fosse assim. Essas gerações, essa geração que nós estamos, são muito frágeis. A geração passava, tinha isso e não tinha nenhum problema, né, de apelido. Eu mesmo tinha, depois de grande, né, eu percebi que aquelas brincadeiras mexeu com a minha personalidade. Sim. Lá na frente. Só claro. Depois de grande foi que eu notei, porque eu só usava calça, não usava bermuda, e depois você vem tendo compreensão. Eu queria que você colocasse isso. É fragilidade geracional ou aqueles que estão lá atrás nunca perceberam o mal que fizeram para essas pessoas na sua vida futura? Boa pergunta, Ronildo. Lembra-se da palavra omissão? Eu acho que o que aconteceu no passado foi uma prática de omissão. Porque quando você percebe, e você mesmo traz isso na sua colocação, na sua fala, você diz que teve problemas na sua adultez. Você tem algumas sequelas na sua adultez que são inerentes àquelas práticas que sofreu lá no passado. Então, evidentemente que a prática do bullying, ela vai deixar sequelas, que elas vão reverberar sobre as nossas condutas nos nossos coletivos, nas nossas práticas sociais. Eu não vejo como uma fragilidade. Eu acredito que talvez a gente não tivesse, talvez não, acredito que também, pela falta de poder de comunicação, como hoje nós temos as mídias, redes sociais, os canais de denúncia, se tornam mais plausíveis essas práticas. Mas não seria uma fragilidade porque ela interfere diretamente na nossa personalidade e na nossa formação, nos deixando sequelas. O que nós temos hoje são adultos que muitas vezes revidavam as práticas de violência, mas que ficaram sob condições, dizendo assim, poxa, meu limite é esse, porque no passado eu lembro disso. Né? Você falou de uma situação sua, eu sou gordo, né? Eu sou um corpo gordo, então, durante a minha infância eu sofri muito com essa questão. A tetinha do gordo, olha a teta do gordo, e eu não tiro a camisa. Eu não consigo tirar a camisa. Nem na frente dos meus parentes. E isso era muito na escola. Olha, vamos pegar na teta do gordo, vamos pegar o gordo, olha a teta do gordo. E hoje eu sou um adulto que eu não consigo tirar a camisa. Então, será que aquilo lá atrás eu posso considerar uma fragilidade, de fato? Não, não é uma fragilidade. É um ato de violência, onde as pessoas muitas vezes não tinham canais de comunicação, de denúncia. Não é? Eu, por exemplo, muitas vezes, quando eu chegava em casa, que eu conversava isso com meu pai, menino, isso é coisa de menino. Ou então, se você volta para casa apanhado, você apanha mais ainda. Então, a ausência do diálogo para mediar essas situações conflituosas que aconteciam no ambiente escolar ou até no entorno da escola, não é? Eram quase que inexistentes. Poucas pessoas se colocavam à disposição do ouvir e do escutar essas problemáticas. Eu queria aproveitar isto, Val, e olhar de um outro patamar. De exemplo. Quem causa? A vítima, aquele que está causando, ele é uma vítima também, ou seja, eu sou o causador do bullying. Certo. Nesse caso, que a gente sempre vê aquele que sofreu o bullying, né? Mas aquele que está, né, tem o prazer de causar aquilo. Qual ele é também, esse agressor, ele é também uma vítima? Boa, entendi. Então, vamos lá. No momento em que ele está provocando a violência, ele assume o papel de agressor. Vamos recapitular uma coisa. A gente percebeu que o conceito de bullying, de forma macro, é uma violência de fatores de ordem multifatorial. Né? Existem vários fatores que podem colaborar para essa sistematização da violência. Percebemos que tem um bullying físico, verbal, sexual, que depois eu gostaria de falar um pouquinho sobre cada um deles, porque é bem interessante essa parte, e o cyberbullying. E nós temos que ter alguém que pratique essas violências. Então, a gente entra no domínio dos atores que se envolvem com o bullying. Nós temos 3, Ronildo. A gente tem o agressor, nós temos as vítimas, ou a vítima, e nós temos a testemunha. Você me perguntou se esse agressor, ele é uma vítima.
Em dado momento, ele pode ter sido uma vítima. Mas no momento em que ele executa a violência, ele não está exercendo o papel de vítima, ele está assumindo o papel de agressor. Mas ele pode ter sofrido inúmeras práticas de violência que colaboraram para a formação desse seu perfil. É como se fosse uma reação. Uma reação. Aquilo que ele teve. Isso. A gente, de acordo com o professor Josivaldo Melo, que é um professor da Universidade de Pernambuco, eles chamam de vítima agressiva, não é? Que é aquela que toma a violência e ela responde com agressividade. Nós temos nos Estados Unidos inúmeros exemplos de massacre, não é? A gente tem o massacre de Columbine, que foi um dos mais perturbadores da história da violência dentro das escolas, né? De dois jovens que foram vítimas durante muito tempo de violências praticadas dentro da escola, retornaram ao recinto escolar. Eles, olha só, lembra da intencionalidade, da repetição e da questão do sem motivo evidente. Esse motivo evidente não implica dizer que não se tem um fator por trás, né? Mas a gente não entende por que daquela situação ter acontecido daquela maneira. Então, eles sofreram tanta violência durante as suas relações na escola, e uma coisa interessante, a gente pensa que apenas os meninos são agressivos. Há muitas mulheres agressivas, há muitas jovens agressivas. E dentro dessa relação de tipos de bullying, os que, assim, muitas meninas são especialistas em cometer é o bullying moral. É o bullying psicológico. Então, esses jovens, por exemplo, que eles promoveram massacre nessa escola e que tirou a vida de inúmeros adolescentes e outros adolescentes, eles foram, durante toda a sua trajetória de vida escolar, apelidados, humilhados, discriminados. E eles retomam a escola e promovem o massacre. Ah, Valdemar, mas isso foi no âmbito dos Estados Unidos. Isso aconteceu lá em outro país. Mas no Brasil também a gente teve duas violências dessa forma. A gente teve o massacre de Realengo, que foi promovido por um único jovem, que também foi, durante muito tempo, vítima de violência dentro da ambiência escolar e dentro da sua residência, da sua estrutura familiar, e volta à escola e comete também atrocidades. E, por fim, nós tivemos em 2019, um ano muito difícil para o Brasil, até do ponto de vista político, não é? O massacre de Suzano, onde dois jovens que também sofreram inúmeras práticas de violência dentro da escola, eles retornam ao ambiente escolar, se pautando, inclusive, no massacre de Columbine lá nos Estados Unidos, e praticam todo tipo de violência com muitos outros jovens, com a utilização de armas, não é? E, infelizmente, abreviaram a vida de inúmeros outros adolescentes. Então, é possível que o agressor, não é? Aquela pessoa que está praticando o tipo de violência tenha sofrido muitas violências, sobretudo bullying. Inclusive, no caso de Realengo, os vídeos que circulam na internet, os documentários, o próprio Vinícius, né, que se chamava Vinícius, salvo engano, ele, em muitos vídeos, ele expõe que foi vítima de bullying. Já se falava, inclusive, nessa nomenclatura, né? E, consequentemente, por não ter tido uma tratativa, por a sociedade ou a escola talvez não ter percebido esses traços de violência sofrido nesse jovem, ou às vezes ele já ter procurado uma ajuda e não ter sido escutado, o problema se agravou, culminando nesses massacres. Então, a gente pode dizer que uma vítima de bullying, ela vai ter sequelas provavelmente para o resto da vida, podendo chegar no extremo de matar outras pessoas, de fazer uma tragédia dessa, claro, ou de cometer, inclusive, o suicídio, porque a gente está no Setembro Amarelo, que é justamente a prevenção ao suicídio. Então, a gente pode dizer, Val, é uma pergunta, né, se pode ir esses dois extremos, que geralmente, quando tem um massacre, a pessoa também termina sendo assassinado ou se matando. Que é o caso, né? De todos esses que a gente relatou aqui agora. Então, né? É uma consequência drástica do bullying que não foi cuidado no tempo certo. Né? Sim. Agora, tão importante quanto observar as consequências, como é o caso do suicídio, que é a última, não é? A última, digamos assim, a última estratégia que o bullying pode legar, né? Que é a pessoa tirar a sua própria vida, não é? E que não necessariamente essa pessoa necessita ela ser um agressor.
Ela pode ser uma vítima e tirar a sua vida. Uhum. Ela sofrer tanto que a angústia é tão grande, a dor é tão grande, que ela acredita que a dor de tirar a sua vida vai aliviá-la e libertá-la de toda aquela situação. A gente precisa pensar nas causas que levam a essas consequências. Né? Por exemplo, a ausência da empatia, da solidariedade, do respeito, da convivência humana, da civilidade, porque o bullying é um problema de incivilidade. A gente tem uma dificuldade de lidar com as diferenças das pessoas. Porque todos nós, o que nós dizemos da comunidade escolar? Nós bebemos tanto freire, chegamos a considerar as várias categorias freirianas, assumimos o posicionamento de que a escola é um espaço heterogêneo, é um espaço de diversidade, mas muitas vezes dentro da escola a gente encontra práticas que não colaboram para que haja essa diversidade, essa heterogeneidade, que deve ser algo natural dentro da comunidade O educativa. discurso é diferente da prática, O né? discurso que difere da prática. Então, essas posturas que podem se tornar irremediável, como é o caso do suicídio, muitas vezes tem como causa, além desses fatores, as ideologias extremistas, Que tem aumentado que tanto têm no aumentado Brasil, né? tanto. Os discursos de ódio, misógino, xenofóbico, homofóbico, os adoecimentos sociais que nós temos percebido também vão levar a essas consequências. E, recentemente, nós tivemos um governo que apoiava o uso de armas, ao invés de instruir a população à leitura. A prática da leitura, que é uma prática que desaliena, que nos liberta e que promove o despertar de tantas emoções que são precisas para que a gente comece a entender os sujeitos da comunidade escolar e, a partir desse entendimento, nós venhamos a propor alternativas que colaborem para esse melhoramento do ser na sua trajetória de humanização. Então, Séfora, é claro, sem dúvida, essas pessoas elas podem cometer esse ato que é um dos mais atrozes, não é? Assim, no sentido de que você tirou a sua vida, acabou. A coisa mais importante que você tem é a sua vida. E isso pode ser uma prática como consequência das formas de violência que a pessoa realmente sofreu ao longo da sua jornada. O trauma, né? O trauma, claro. E para além disso, né, além disso, existe o adoecimento mental. Por isso que a gente fala, Ronildo, que é necessário que nas escolas haja uma equipe multidisciplinar. Porque o professor, ele tem uma função clara. Ele assume outras funções por uma questão de perspectiva a função social desse professor, né? O cuidado humano que esse professor comporta. Mas há situações em que o educador, a educadora, o professor, a professora é limitado. E aí, outro ponto que eu acho que é importante a gente trazer é que os sistemas de ensino, as secretarias de educação, os governos precisam investir na formação de professor, porque a gente está lidando a formação de professor para a cultura de paz e para o enfrentamento às violências, às múltiplas violências, porque a gente tem falado de um fenômeno que é de difícil tratativa e de difícil diagnose, de identificação. E precisa, sim, de um olhar mais cauteloso, mais específico e mais detalhado para o entendimento do que vem a ser bullying ou não. Você começou a dar uma introdução aí, começou a falar alguma coisa de algumas soluções em torno de como combater essa questão do bullying, até colocou algumas dentro da educação, você começou a apresentar isso. Eu gostaria que você se aprofundasse mais nesse exemplo. Que soluções, de fato, a gente pode ter para combater esse mal? E outra questão, você lá atrás falou da Lei 13.185, de 2016, eu gostaria também que você também se aprofundasse um pouco sobre essa questão. Então, mas que soluções tem? Como a gente pode, que ações nós deveremos ter na escola, no trabalho, em qualquer local, para poder minimizar essa questão do bullying? Prevenir, combater. Sim, claro. Entendido. Primeiro, nós temos um fenômeno que ele acontece porque há relação de pessoas. Então, a violência, ela pode ser minimizada. Alguns autores, alguns estudiosos falam na erradicação, mas o ser humano, por uma disputa, inclusive, às vezes de espaço,
de poder, sempre vai, de certa forma, usar de violência em um dado momento. Então, o primeiro passo é o entendimento de que a violência é um fenômeno que acompanha a história da humanidade e que ela vai se fazer presente em diversos momentos da nossa vida. Agora, a reação a ela é o fator que a gente precisa pensar. Como reagir diante das violências quando ela acontece no âmbito escolar, na ambiência escolar? O primeiro passo, eu já coloquei aqui, é o diálogo. É a promoção de espaços de escuta e que esses espaços de escuta dentro das comunidades, seja, no caso na escola, até mesmo dentro dos nossos lares, porque muitas vezes o problema da violência na ambiência escolar vem de uma origem endógena à escola, né? Vem de fora para dentro. E a gente precisa se abrir ao diálogo, a gente precisa conversar, a gente precisa escutar o ser, a gente precisa entender o humano. E entender o humano é se colocar à disposição de ouvir atentamente as suas inquietações, os seus sonhos, os seus desejos, os seus medos, as suas frustrações, e tentar, dentro desse diálogo, apontar direcionamentos, encaminhar, porque a decisão final é do sujeito escolher o que deve ser feito. Então, rodas de diálogos. Outro fator importante, o protagonismo. Não adianta essa sugestão de atividades ou de ações partir apenas do sujeito adulto. Ela necessita partir também das pessoas que estão ali diretamente envolvidas no dia a dia com esses problemas. Porque mais do que os próprios estudantes para conhecer o que eles estão sofrendo, ninguém. Então, eles sabem o que está acontecendo, mas o que eles pensam, o que eles querem para modificar essa realidade, o que é que eles sugerem. Então é importante a gente ativar de fato o protagonismo, que é tornar esse sujeito até mesmo utilizando da tecnologia social, né? Porque a gente fala de tecnologia, digitais e esse mundo, mas a gente também tem a tecnologia social, que é o envolvimento das pessoas para a resolução de um determinado problema. Então, o que é que essa comunidade espera? O que é que essa comunidade tem de carência e o que é que ela pode oferecer para suprir a carência que ela mesma tem, que ela possui. Então, rodas de diálogo, debate, discussão dos diversos temas, quebras de tabus, porque vou falar da realidade escolar. Na escola, a gente precisa falar de tudo. De tudo. Porque, às vezes, dentro da família, a criança não tem a oportunidade de dialogar, de falar dos seus desejos, de falar de sua situação, do seu próprio corpo. Claro que tudo isso existem os limites. E existe também um momento que a gente também tem que saber entender e dizer assim, olha, isso aqui já não é meu campo. Mas eu diagnostiquei, eu percebi e eu vou encaminhar para tal situação. Não é? Então, esse trabalho com o diálogo, ele é essencial. Porque a partir do momento que a gente se abre à conversa, a gente vai encontrar a boniteza da existência. E o diálogo é que nos permite nos colocar no lugar que realmente nós devemos estar, que é de iguais. Iguais, não no sentido de não respeito às diferenças, né? Na posição de equânimes. Nós somos seres equânimes. Nós temos as nossas diferenças, mas nós devemos ter as mesmas possibilidades de usufruir daquelas diversas situações que são propostas. Além do diálogo, que eu acho que é a chave macro de todo o processo, nós temos também que trazer a cultura para dentro das escolas. A gente precisa também ter acesso aos bens culturais, né? A música, a arte, a poesia. Hoje não se lê tanto poema como antigamente. Né? A gente hoje, vamos falar de relacionamento juvenil, né? Os jovens hoje, eles se paqueram pelas redes sociais, são frases, mas a gente já não tem mais aquela perspectiva da leitura poética, do encantamento. E falar nisso, e as frases não são nem frases, né? São códigos, né? São códigos. Códigos que dizem de amor. Se atualmente eu fosse namorar e alguém mandasse o código daquele, eu não ia entender nada. Ia ler o que quer dizer. Mas são códigos, não tem uma construção poética que você possa fazer. Antigamente nós tínhamos. A gente começava a escrever aqueles bilhetinhos. Né? O romantismo, né? Era tão bom. Porque, na realidade, é o exercício do amor, não é? Do amor que a gente está ali se encantando cada vez mais. Então, eu acho, Ronildo e Séfora, que nós precisamos dar vida e preservar a vida. E preservar e dar vida só mesmo através de diálogo, do contato, da afetividade, do acesso à cultura, ao lazer. Não é? Também permitir que essas pessoas que estão ali envolvidas
elas se percebam enquanto que tipo de humano eu sou. Né? O que é que eu tenho feito, o que é que eu posso fazer para melhorar? E aí a gente vai ativando esse protagonismo, porque as ações precisam também partir desse grupo de pessoas que estão inseridas na violência. Do contrário, vai ser só apenas uma sugestão que talvez não tenha a identidade desse grupo e, consequentemente, não vai ter um efeito, digamos, rentável, né, na tratativa daquela situação. Então, acho que o diálogo, a cultura, o respeito, a solidariedade, o exercício da empatia, de entender aquela situação como algo que não é estanque, mas que é cíclico, que é mutável, que é possível superar. Isso é até um exercício de mindset, né? Existe a Carol Dweck, ela fala inclusive sobre o bullying, é uma escritora americana, que ela diz que as pessoas que não acreditam na mudança, elas têm o seu mindset fixo, elas não acreditam na transformação, consequentemente, elas não se colocam à disposição da transformação e do desenvolvimento social e do desenvolvimento pessoal. Então, a gente precisa, de fato, permitir que haja o exercício das múltiplas linguagens dentro da escola, não é? Ou dentro dos nossos lares, para que consigamos identificar quais são os traços de violência que aquele sujeito apresenta ou as condutas de violência que ele exercita e, através de cada uma delas, sugerir ou trazer estratégias que colaborem para a transformação daquela realidade. Quando a gente fala, por exemplo, do bullying físico, não é? O bullying físico que... Pronto, eu ia pedir isso a você, porque você colocou que gostaria de falar, e de uma forma bem didática, cada tipo de bullying que você situasse, porque tem bullying que você falou, eu disse como é que se daria Isso. esse bullying dessa forma. Pronto, a gente tem um bullying físico, aí vamos tentar fazer um exercício de falar o conceito do que seria e uma prática que colabore, ou que eu já tenha vivenciado, ou que eu já tenha visto algum colega realizar que colaborou para minimizar esse tipo de violência. O bullying físico, chutar, bater, beliscar, puxar o cabelo. Então, que estratégia eu poderia utilizar dentro da minha sala de aula ou na escola que eu colaborasse para evitar esse tipo de situação? Existem experimentos sociais das pessoas saírem, me dê um abraço, um bilhete, você é muito importante para mim, em que eu posso te ajudar. Você pode conversar comigo durante 1 minuto? Esses tipos de prática dentro de uma comunidade, de uma situação de violência, nessa perspectiva do bullying físico, ela é salutar, bem-vinda e eficaz. Ou melhor, ela pode, não vou dizer eficaz, porque eu estaria dando 100%, né? E isso depende muito da situação. Mas ela vai colaborar para o enfrentamento do bullying físico. Você falou, começou na conversa, falou de alguns tipos de bullying, né? Físico, até cibernético. Eu queria que você pudesse, até de uma forma didática, para quem está nos ouvindo, falar sobre esses tipos e exemplificar, porque as pessoas compreendem melhor. E que soluções se poderia ter em cada caso desse? Então, Ronildo, é bem interessante esse seu questionamento, porque ele é bem caracterizado também no artigo 2º da Lei 13.185 de 2016, não é, que fala sobre os tipos de violência que podem ocorrer dentro do espaço escolar. Por exemplo, nós temos a violência do tipo físico, né, chutar, bater, puxar o cabelo, beliscar, são formas de condutas violentas que podem ocorrer dentro da escola. Um experimento social que tem muito dado certo em relação a esse tipo de violência, né, para enfrentar essa violência, é, por exemplo, incentivar a comunidade escolar, o acolhimento, o diálogo, bem como alguns professores e educadores têm feito placas do tipo, me dê um abraço, não é? Promover essa cultura do acolhimento, do carinho, do respeito, porque para enfrentar a violência física é preciso de um ato físico também. Então, o abraçar, o acolher e o dialogar. A gente tem também a violência verbal, que é repercutida, por exemplo, através de palavrões, xingamentos, ofensas, no âmbito da oralidade. Evidentemente que, para tal, é necessário nós termos a consciência de que dialogar com os estudantes a respeito dessas posturas, né, dessas formas de violência é imprescindível. Então, a conversa, chamar a atenção do aluno, dos envolvidos, realmente é legal dizer tais palavras. Então, sempre na base do diálogo e também de propostas que venham trazer resultados mais concretos. Com relação a outro tipo de violência, como é o caso da social, da moral,
é bem mais complexo porque ela é muitas vezes é praticada de forma velada, que é a discriminação, a exclusão, então o preconceito. Todos esses fatores, esses elementos estão inseridos, né, na violência de cunho moral. Evidentemente que há abertura, né, para trabalhar a diversidade das escolas. Então, palestras, rodas de diálogo, menções às diversidades, aos grupos étnicos raciais que devem ser trabalhados dentro da escola e enfatizados, e também dar visibilidade a esses grupos para que eles também possam estar inseridos e, dessa maneira, intercambiar. Porque, às vezes, o que nós temos percebido é a falta de contato, a falta de entendimento, de sociabilidade que leva a esse processo de exclusão social e segregação dentro da própria unidade de ensino ou dentro das escolas. Outro tipo de violência sexual. Eu chamo atenção nessa porque essa é traduzida como, por exemplo, gestos, insinuações, intimidação do ponto de vista sexual. E a gente muitas vezes pensa que só ocorre, Séfera, com as meninas. Mas, às vezes, os meninos também sofrem assédio sexual. Eu sempre trago esse de um estudante que eu tive, e que ele era todo malhadinho, todo bem formado, né? E as meninas, todos os dias, beliscavam o bumbum desse meu aluno. E ele se incomodava com essa atitude, só que ele tinha vergonha de comunicar esse tipo de violência que ele sofria, porque aquela visão, né, de machismo, o homem não pode se sentir ofendido porque uma mulher está o assediando, né, do ponto de vista sexual. Isso para a cultura, né, é uma coisa difícil de lidar, principalmente para o adolescente. Então, um dia ele chegou para mim e disse assim: professor, queria conversar uma coisa com o senhor, eu não estou conseguindo, mas essa situação não está me agradando tanto. Todo dia as meninas beliscam o meu bumbum. O que é que eu tenho que fazer? Eu fiz: olha, primeiro você tem que dizer que não gosta do beliscão. E isso não quer dizer que você não vai ser homem por isso. Você é um rapaz, um jovem que tem seu corpo. Do mesmo jeito que eu tenho que respeitar o corpo de uma mulher também precisa respeitar o corpo de um homem. E isso em todos os aspectos, seja homem, mulher, cis, trans, enfim. E aí a gente percebendo isso, ele disse: eu não tenho coragem, porque o povo vai começar a dizer que eu sou gay, que eu não sou gay, tal, tal, tal. Então vamos fazer uma roda de diálogo para a gente conversar sobre nossos corpos. Não é? Então aí, a partir do momento que a gente se abrir a um debate, uma discussão, claro que teve todo um planejamento, uma pesquisa, dividimos em grupo, cada um teve uma tarefa e trouxeram essa realidade para dentro da sala de aula sem que a gente mencionasse que esse fato aconteceu com um adolescente da própria sala, culminando, inclusive, depois desse vários debates, em um júri para a gente julgar se realmente a atitude do homem era equivocada em dizer que não gostava que uma mulher tocasse no seu corpo sem o seu consentimento. A gente chegando à conclusão de que realmente o corpo do ser humano, o corpo da pessoa, deve ser respeitado, independente de ser um homem ou ser uma mulher. Temos também o cyberbullying. O cyberbullying, ele é muito mais complexo porque ele se dá num território, né, num hemisfério virtual. E por ser realizado num ambiente virtual, o controle para evitar a propagação das informações que repercutem naquele domínio é mais complexo, porque a gente tem uma característica da instantaneidade. Então, uma foto que a gente utiliza para promover um bullying, ou então menosprezar alguém através das redes sociais, ou até intimidar, devido também à possibilidade de criação de perfis fakes, né? A gente tem uma complexidade maior nas redes sociais de controlar o cyberbullying. Então, evidentemente que é preciso uma discussão mais ampla com a comunidade educativa, envolvendo inclusive os pais, porque não adianta a escola apresentar os limites, não é, de enfrentamento ou de não permissividade para que essas violências aconteçam na escola, se a família não estiver envolvida. E, evidentemente, que para todo esse conjunto de intimidações, de discriminações, de práticas violentas não sucedam o seu efeito maléfico dentro da comunidade escolar, é preciso também a gente trazer o estudante para o centro das ações. É o chamado protagonismo, é o envolvimento desse estudante nas práticas que permitam, não é, o enfrentamento a essas violências. E, consequentemente, Ronildo e Séfera, a gente não pode esquecer o papel da cultura, da arte, do respeito, da empatia, da solidariedade e da cultura da tolerância, não é? Porque a gente tem visto pessoas intolerantes cada vez mais. Consequentemente, se nós conseguirmos atender um pouco desses elementos que nós constituímos agora, nós
estaremos contribuindo para uma escola mais saudável, uma escola empática, uma escola aberta à diversidade, à heterogeneidade, ao respeito, ao processo de humanização, socialização e, consequentemente, de melhoria dos indivíduos que nela ali estão interagindo, dos seres que intercambiam tantos saberes que devem ser considerados não apenas do ponto de vista da sistematização, mas dos saberes da própria vida, dos educandos, dos seus pais, enfim, da comunidade em que está inserido, para que a gente realmente tenha uma escola salutar. Como isso já é versado, inclusive orientado, na Lei 13.185 de 2016, sancionada, né, pela ex-presidente Dilma Rousseff, a gente só não tinha ainda, dentro dessas orientações, de entendimento das violências e de práticas que são necessárias para o combate, a gente só não tinha ainda uma lei que responsabilizasse como trouxesse práticas punitivas para esses tipos de violência. E isso a gente agora tem, né, com a lei que foi sancionada agora em janeiro, né, desse ano, que inclusive acrescentou no Código Penal o... Oi? A criminalização, obrigado, Céfalo, do bullying, não é? Então, do bullying e do cyberbullying. Então, a gente teve uma alteração no Código Penal, não é? Onde a gente acrescentou o artigo 146, salvo engano, onde ele fala do bullying, né, como uma prática de intimidação, de maltrato, praticado por um indivíduo ou grupos de indivíduos na perspectiva da violência física ou verbal e que se dá dentro dessa questão da intencionalidade, da repetição, esse motivo evidente e que as escolas devem combater. Inclusive, a família tem que estar inserida nesse processo, não acobertando, nesse caso, aquele adolescente violento, mas permitindo que ele possa se relacionar com a instituição escolar e com as outras instâncias para a melhoria desse próprio sujeito que necessita de intervenção imediata para ser um sujeito mais afetuoso, né? E melhor para a sociedade e para ele mesmo. Precisa de ajuda. Val, a conversa maravilhosa. Eu acho que hoje foi mais uma aula que o Simproja promove e que hoje foi uma aula brilhante. Mas eu queria dizer assim que eu entendo, depois de tudo isso que a gente aprendeu hoje, que o bullying não é uma doença, um malefício que acontece só na escola pública. Muitos casos também acontecem nas escolas particulares. Está aí os exemplos dos Estados Unidos, daqueles massacres, que eram pessoas, algumas até bem financeiramente. Mas a gente tem que e finalizando por hoje, né, eu queria que você desse, já agradecendo a sua presença aqui, né, sempre uma alegria receber você aqui conosco, mas eu queria que você desse a sua palavra aí para as pessoas que nos assistem, né, de incentivo e de promoção desse combate ao bullying, né? Quais são as suas palavras? Eu vi que você trouxe aí uns livros, talvez sejam indicações, não é? Sim, pronto, sim. Suas considerações aí finais, e muito obrigado por toda essa conversa maravilhosa que tivemos. Por nada, Céfalo, eu que fico muito feliz por poder participar desse momento tão singular na minha formação enquanto educador, enquanto sujeito humano, não é, enquanto pessoa, não é, enquanto cidadão, que a gente está sempre no processo de inacabamento, a gente nunca é completo, e nós estamos sempre propício ao refazimento, né, de nossas identidades, de nossos melhoramento, digamos assim. Esse livro aqui é um guia para educadores. Tá, tudo bem. Eu sou muito pouco as câmeras, mas vamos lá. Esse livro aqui ele é muito interessante porque ele é um guia prático, né, para educadores e educadoras de como identificar e intervir na realidade violenta escolar. Né? Então, é um guia produzido por José Maria Viley Martinez. Ele trata da historicidade da violência dentro da sociedade, até dentro dos espaços educativos, traz também uma reflexão sobre a violência numa perspectiva endógena e exógena à escola, não é? Então, aquilo que acontece dentro da escola, fora da escola, e que contribui para o desenvolvimento das violências. E ele é um manual. Então, ele tem muitas dicas de como promover atividades dentro do espaço escolar para enfrentar as condutas de violência que afetam as aprendizagens, não é? Ou ensinagens, já que a gente hoje não pode só pensar na aprendizagem, a gente tem que pensar no processo de ensino e no processo de aprendizagem. Inclusive, dando dicas de como inferir com práticas salutares de comunicação, de respeito,
dentro do currículo, porque quando a gente não observa bem o currículo muitas vezes colabora para o desenvolvimento de violência no espaço escolar. Esses dois aqui, eu gosto muito deles, são de cabeceira, já são até mais rasgadinhos, porque eu leio bastante. São duas obras do mesmo autor, né, do professor Josevaldo Araújo de Melo, é professor da Universidade de Pernambuco. Eu acho interessante essas duas obras, Ronildo e Séfora, porque uma das coisas mais difíceis é nós termos uma literatura vasta sobre o enfrentamento ao bullying. Os estudos do bullying surgiram na década de 70, mas ainda tem poucos estudos que se debruçam sobre essa questão, devido à questão da omissão mesmo e da dificuldade de lidar com o problema. Mas o professor Josivaldo, através de uma disciplina eletiva, não é, uma optativa, desculpa, ele criou esses dois livros que traz um pouco sobre o fenômeno do bullying e do cyberbullying, toda a repercussão que essas duas formas de violência, não é, afetam a dinâmica e a dignidade humana. E, por fim, nas minhas considerações finais, eu gostaria de agradecer ao Simproja por se abrir essa temática que é tão sensível, dizer aos educadores da comunidade de Jaboatão que, apesar de ser um trabalho árduo, o enfrentamento à violência, mas nós não devemos, em hipótese alguma, ser omissos à prática de enfrentamento. Por quê? Não é só uma responsabilidade da escola ou da instituição escolar combater o bullying. É preciso um processo de alinhamento entre a família, a comunidade escolar, onde a família já está imbricada a esse processo, como também do governo e de outras instâncias. Nesse sentido, é preciso que nós unamos forças, porque nós estamos percebendo que a violência, quando ela não é tratada, ela vai gerar consequências que podem ser irreparáveis. Não apenas o suicídio, como a gente está no mês de Setembro Amarelo, não apenas a questão do suicídio, mas na formação, desse ser que está dentro da escola, que vai ser lançado para a sociedade e que pode retornar à escola, trazendo malefícios a ela, como a gente viu nas situações de massacre. Então é importante, Séfora e Ronildo, nós estarmos abertos a essa dinâmica do enfrentamento, com bastante observância, com bastante respeito, entendendo que o adolescente, a criança, o adolescente e o adulto são sujeitos que precisam de afeto, atenção, amorosidade, e eles também possuem tudo isso para colocar em exercício. Logo, eu deixo como estratégia central o diálogo. As pessoas precisam ser ouvidas, não é? Tenham elas opiniões boas ou ruins, a gente precisa aprender a ouvir e, a partir disso, tratar o ponto de vista de cada um, que é fundamental para a gente conhecer uns aos outros e melhorar uns aos outros. E a gente só faz isso, primeiramente, através do diálogo e depois da abertura ao outro e, sobretudo, ao diferente, né? Que é o que constitui a nossa escola. Obrigado. Tem que bater palma, porque é aula mesmo. Porque tem entrevista, assim, pessoas que vêm, conversam, assim, mas ele é muito didático. Assim, eu não vou falar muito, porque eu sou fã de Val, uma pessoa que eu tenho carinho muito. Séfora, você quer fazer os agradecimentos final para ele? Já fiz. Já fez, então pronto. E ele sabe do amor fraterno. Né? Que bom. Então, minhas amigas, amigos, companheiras, companheiros, depois desse bate-papo leve, como ele estava assim, e agora eu vou dizer aqui nos bastidores, viu? Um menino desse, que a gente tem um carinho, estava assim, né? Cheio tímido, rapaz, eu não sei, nervoso para falar conosco, uma palestra, uma fala gostosa, quem assistiu percebeu, didático, que a gente entende e compreende. Mas sabe por que isso? Deixa eu colocar uma coisa aqui, vou jogar uma... É porque quem é do coração. Quando você fala do coração, daquilo que você faz, do que você é, do que você acredita, você faz isso. Em determinados momentos, eu confesso que eu me emocionava com a fala de Val, porque é tudo isso que ele representa. Nós o conhecemos há pouco tempo, porque foi pouco tempo que eu o conheci, né, lá no sindicato, lá no Sintep, tive o prazer de ter um convívio na área sindical com ele,
e é uma pessoa amorosa, uma pessoa de um coração fabuloso, de uma amorosidade inigualável, que a gente tem um grande respeito. E, infelizmente, estamos separados pelas questões físicas, mas muito próximo ao coração. Eu quero agradecer e fiquei contente, né, porque agora eu pude ter a minha companheira aqui, Séfora, que sempre a gente está junto aqui nesse Simprojacast, a gente se entende muito bem nisso. Então, a vocês que estiveram conosco, um grande abraço, um grande beijo. E o nosso companheiro ali da retaguarda, né, Henrique, olha, para essa câmera aqui, e a gente faz o que ele manda. Mas a gente não pode terminar. A gente não pode, viu, Val? A gente não encerra o nosso evento sem colocar o nosso, eu como gosto de espiritualidade, do mantra, né? Mas o pessoal gosta de luta de guerra. Eu não gosto de guerra, não, mas violência, né? Eu prefiro meu mantra. Como é, Séfora? Simproja, firme na luta!